Fala, meu querido aluninho da minha vida! Aqui é a professora Cíntia Macedo, do Instituto Federal de Bragança Paulista. E nesta aula de técnicas de usinagem, nós vamos ver os parâmetros de usinagem, isso mesmo! Tudo aquilo que nós mais esperávamos neste curso, você vai ver hoje. Sim, meu querido, é hoje. E como é que eu passo esse trem aqui? Cadê? Não é isso. Tá estranho demais. Ah, olha lá. Aí, foi. Eita. Agora eu passo o slide certinho. E nesta agenda da aula de hoje, nós vamos ver os movimentos principais de usinagem e os parâmetros de usinagem, que é velocidade de corte e velocidade de avanço. E eu tenho aqui 2 vídeos extra para caso você queira assistir, tá na mão. Você que está assistindo a minha aula, enquanto eu gravo esta aula, você pode aqui neste cantinho inferior esquerdo, clicar aqui, ó, já vira a mãozinha, ó, já pode fazer download, certo? E bora para a aula, movimento de usinagem. No movimento de usinagem tem 2 movimentos, o que forma cavaco e o que não forma cavaco. E o que não forma cavaco pode ser de 3 tipos, tem 3 tipos diferentes. O de posicionamento, de profundidade e o movimento de ajuste. Todos, independente se eu estou usinando com CNC ou com torno convencional, uma ferramenta convencional, uma máquina ferramenta convencional, todos esses movimentos sempre vão existir. O de posicionamento é o movimento de aproximação antes da usinagem, é o movimento de posicionamento da ferramenta na iminência de estabelecer o processo de remoção de material. E o movimento de profundidade é o movimento entre a peça e a ferramenta, no qual a espessura de uma camada de material a ser retirada é determinada de antemão. Então, este movimento aqui gerou cavaco, certo? Mas, tá vendo este P aqui que foi definido? Este P, que é a profundidade, eu defino de antemão. Então, esse movimento que você para na máquina para estabelecer esse critério é o movimento antes da usinagem. Por isso que é um movimento sem remoção de cavaco. É na iminência, que eu mostrei o pós, já aconteceu aqui. E o movimento de ajuste, que é o movimento entre a peça e a ferramenta, no qual o desgaste é compensado. Então, um exemplo aqui, um exemplo que realiza demais é no rebolo para retífica. Pode ser a parte cinza escura é o rebolo e a parte clara é a peça que está sendo retificada. O que acontece? Como a superfície a ser retificada é uma superfície com várias ordens de... várias casas depois da vírgula de precisão. Então, eu tenho 3 casas depois da vírgula, né? Milésimos de perfeição da superfície. Qualquer desgaste do rebolo que ele diminua o seu diâmetro, eu vou perder na minha peça. A minha peça vai ficar mais espessa. Então, vai aumentar a minha medida. E aí, o que acontece? Eu tenho que saber o quanto que foi desgastado desse rebolo. Por isso que no rebolo é mais utilizado. No CNC, por exemplo, dependendo do fabricante da ferramenta, eles têm um cálculo que se faz do desgaste da ferramenta. Então, se a ferramenta está sendo usinada por tanto tempo, eu já sei que a face de corte já foi carcomida. E aí eu já sei o quanto que eu tenho que compensar, avançar a ferramenta mais para frente um pouquinho para cortar o mesmo tanto que está cortando antes dela ser desgastada. É isso, o movimento de ajuste é isso. É sensacional, é para coisa finérrima, que usa esse negócio aqui. Agora, a gente quer ver mesmo o descascar ferro. Para descascar ferro é aqui, é movimento de avanço. No movimento de avanço, eu tenho movimento entre a peça e a ferramenta. Você olha a flechinha preta, então esquece a flecha azul e a laranja, né? Vai ver daqui a pouco. A flechinha preta, que está indicado como número 2 aqui,
é o beat do torno avançando no sentido do comprimento da peça. Esse movimento faz remover continuamente cavaco, né? Remoção de material, e aí a formação contínua de cavaco. Nesse processo, ele tem que ter um movimento sincronizado com o movimento 1, ok? O movimento 1 girando constantemente, o 2 avançando linearmente, aí eu removo o cavaco constantemente, certo? No movimento de corte, o movimento anterior é o movimento de avanço. Movimento de avanço. Movimento de corte, que é a flechinha número 3, ela é o movimento entre a peça e a ferramenta. Se não tiver o 2, que é a imagem anterior, só remove um fio de cavaco só, entendeu? Tira uma vez e já era. Então, esse é o movimento entre a peça e a ferramenta, é onde eu vou ter a minha profundidade de corte, é onde eu vou restabelecer a minha profundidade de corte. Com o movimento de avanço, eu removo ao longo de uma distância pré-estabelecida, designada em projeto, para que eu possa remover o meu material. Então, o movimento de corte é importante, que daí eu reduzo o diâmetro da peça, no caso do torno, ok? É o movimento de redução do diâmetro. Ai, já falei que vocês são demais hoje. Ai, vocês são tão lindos, gente. Ai, que tudo, adoro dar aula para vocês. E o movimento efetivo de corte é a soma dos dois vetores, do movimento de avanço, que é a flecha roxa aqui agora, e o movimento de corte. O movimento de corte, dependendo da ferramenta, tá vendo que eu tenho um rebolo aqui? No caso, o movimento de corte do rebolo, ele faz 90 graus com o centro da ferramenta aqui, ó. E aí, a somatória do movimento de corte com o movimento de avanço, eu tenho movimento efetivo de corte. Só que os dois vetores, eles não estão no mesmo plano. Estão um de um lado, outro de outro. Então, na soma, tá vendo a flechinha cinza pontilhadinha aqui? Na união dessas duas flechinhas cinza, eu tenho essa flecha maior azul aqui, ó, que é a resultante dos movimentos de corte e de avanço realizados ao mesmo tempo. Por isso que, num outro tipo de processo, no caso de retífica, no caso de fresa, eu tenho esses vetores aqui posicionados. Tem mesmo uma imagem aqui, olha que bonito. Não é essa. Ih, vai chegar, já. Não tá aqui, não. Ô, Senhor! Já que chega a imagem. Tem uma imagem que tem do torno e da fresa que mostra todas essas flechinhas aí para a gente olhar também. E o movimento efetivo de corte, então, é a resultante desses dois movimentos, de corte e de avanço. Não sei porque tá sobrando aqui. Enfim, depois eu arrumo para vocês. Mas no Moodle já tá no Moodle, tá errado desse jeito aqui. Desconsidera esses slides repetidos aí, tá bom? Foi um lapso meu aqui de Ctrl+C, Ctrl+V, tá bom? Foi um lapso. Enfim, no torno e na fresa é essa. A fresa, no caso aqui, é uma furadeira, né? Uma broca de furação aqui, que eu tô exemplificando. Vale para fresa também. Aqui é para o torno. No torno, olha só, eu tenho um movimento de avanço, um movimento de corte. O movimento efetivo de corte, ele sai bem na diagonal aqui, ó, fazendo esse movimento. Então, se esse vetor de avanço for bem compridão e o movimento de corte for bem pequenininho, vai ficar bem próximo do avanço. Aí, então, vai depender da magnitude de cada uma dessas forças, né? Do avanço e de corte, eu tenho um efetivo de corte proporcional a esses dois, que é a soma desses dois vetores. Isso vale para o torno e vale para a fresa. Olha só o movimento de avanço aqui embaixo e o efetivo de corte nesse sentido aqui, ó. Em todos os movimentos, em todos os estilos de ferramentas, eu tenho a composição desses três vetores, sendo que o movimento efetivo de corte precisa do movimento de corte e de avanço para que ele exista. Agora vamos aos parâmetros de usinagem. O primeiro, mais importante, é a velocidade de corte.
A velocidade de corte, eu coloquei aqui na plana, e meu maridão tá passando aqui, vocês não estão vendo, está do outro lado lá, ele tá rindo da minha aula. Mudei de lugar por causa do calor e aí aguenta, né? Home office é assim mesmo. Agora, você veja aqui, eu tenho a peça azul, a peça é o que está pintado de azul e cinza é a ferramenta. Nesse caso, o movimento de corte ele é linear, ok? Então, se eu for fazer o cálculo da velocidade de corte, é ΔS sobre ΔT, o quanto ele deslocou dividido pelo período de tempo. Tanto é que a unidade é metro por minuto. E a velocidade de corte, independente do processo, ela é baseado no parâmetro linear, certo? Só que quando a gente vai cair para um torno, para uma fresa, a fresa é diâmetro, ela é cilíndrica, e a peça no torno ela é cilíndrica. Como que eu transfiro esses conhecimentos? Só que antes disso, eu quero mostrar como que os fabricantes trabalham com esse processo. Porque a gente vai calcular a velocidade de corte, mas algumas informações eu dependo do fabricante. Então, vamos supor, eu tenho aqui, coloquei três fornecedores. Sandvik, Fermec, eu achei na internet lá, não sei se é famosa essa marca. A USG, daqui de Bragança Paulista, é uma fábrica de ferramentas aqui de Bragança. Tem outras, um monte. Se digitar no Google lá, o que mais tem é fábricas que produzem ferramentas, né? Ferramentas específicas, personalizadas para os produtos de diversos clientes. Para que eles forneçam o parâmetro da velocidade de corte maior e menor, eles testam a mesma ferramenta em diversas superfícies. Material B, C, D, E, F, G, H, enfim. E quanto maior, mais abrasivo for, mais eles vão testar em superfícies da menos dura para mais dura e vai passar as informações aqui na tabela, no formato de tabela. Para quê? Para que eu possa usar a melhor condição da ferramenta, para aumentar a vida útil dela. Por isso que o fornecedor qualificado vai me dar esses parâmetros aqui de antemão para que eu possa calcular. No torneamento, a ferramenta fica estática e a peça gira. E a ferramenta ela pode ser chamada de bit, que essa daqui é uma ferramenta de seção quadrada ou redonda, também tem redonda, ou o bedame, que é no formato retangular, ele é fininho. O bedame, ele é feito para fazer sangramento, fazer corte, fazer rasgos profundos na peça e estreitos. Então é para isso que o bedame serve. O bedame lembra uma régua, a espessura de uma régua assim, fininho. Devia ter... Assim que eu terminar essa aula, eu mostro as diferenças do bedame e do bits de usinagem para você. E o cálculo da velocidade de corte para a situação circular, como que eu faço? Eu tenho que transformar essa velocidade de corte linear em RPM, porque na máquina, no torno, por exemplo, e na fresa, eu mudo o padrão de corte por meio do RPM da máquina. Então, é esse RPM que você vai colocar aqui, não esse VC. Esse VC é linear, ok? Então, para que eu consiga passar aqui, eu tenho que achar o perímetro, ou se eu estou falando de torno, eu vou usar o perímetro da peça, e se for na fresa, o perímetro da ferramenta, ok? Então, para torno, eu olho para o diâmetro da peça, e para fresa, eu olho para o diâmetro da ferramenta. Para chegar nessa conta final, eu preciso olhar para dois pontos importantes, mudar a unidade de medida da velocidade de corte, e obter a circunferência para encontrar o perímetro, que é o ΔS. Na unidade, é milímetro por minuto. E para passar para milímetro, é só multiplicar por 1000, que 1 metro tem 1000 milímetros. Tudo bem. Até aqui tudo bem. Agora, até fiz um desenhinho aqui. Eu expresso o círculo, né, o perímetro de um círculo como 2πr, ok? Que é quando eu uso a unidade do raio aqui para estabelecer. E, no caso, a gente vai usar o diâmetro, que é mais prático. Então, você está no torno, você vai lá usar o paquímetro. Então, você vai sempre pegar medidas de diâmetro. Para que você vai dividir para poder fazer a conta?
Então, é mais prático memorizar essa equação no formato de diâmetro, que você vai ter sempre um instrumento na sua mão que vai te dar a medida do diâmetro. Por isso que a gente vai focar aqui, ó, considerando o diâmetro. E a equação do perímetro do círculo considerando o diâmetro é π vezes o diâmetro. Substituindo aqui, né, S, que é a rotação, se você usar várias bibliografias, consultar, você vai encontrar no formato de RPM, RPM é igual, ou S, que vem do inglês de spin em inglês é rotação, ou N também, que é número de voltas. Então, de qualquer uma dessas formas de apresentar, tá certo? O importante é esse conceito de um dividindo pelo outro. A velocidade de corte dividindo pelo perímetro. Velocidade de corte vezes 1000, que é onde eu fiz o cálculo para trocar a unidade para milímetro. E o diâmetro, π vezes o diâmetro. Se eu dividir 1000 por 3,14, eu saio com esse resultado aqui, 318. Então, o resultado final, no final, o que você tem que guardar? Salvar num post-it aí, colar no seu torno aí que você trabalha. É esse aqui, rotação, velocidade de corte, vezes 318 dividido pelo diâmetro. Diâmetro de quem? Se eu estou torneando, é o diâmetro da peça, e se eu estou fresando ou furando, é o diâmetro da ferramenta. É jogar aqui. E esse velocidade de corte é o que vamos obter de tabela pelo fabricante. Por isso que é importante, ele fica no formato de letrinha, porque de acordo com a peça, de acordo com a ferramenta, eu vou usar esse daqui um valor diferente. Por isso que fica sempre VC. Então, para operação de fresagem e furação, a fórmula do cálculo do RPM é a mesma, deve-se considerar o diâmetro da fresa ou da broca, dependendo da operação a ser executada. E velocidade de avanço, lembra que é o quanto que a velocidade se desloca ao longo do comprimento da peça. Z é o número de dentes da ferramenta, no caso do bit do torno é 1. 1 vezes qualquer coisa é o restante, então esse aqui desconsidera. E o FZ é a distância por dentes, também é obtida em catálogo. E o S é a rotação em RPM, esta que você acabou de conhecer. Então, você usa esse S aqui também para calcular o avanço. Então, ele depende da rotação. Estou aqui mostrando para você um print screen que eu tirei de um catálogo. Tá vendo? Essa fresa de topo Z4 da marca lá. Ele dá algumas instruções técnicas que precisa de líquido refrigerante. Tá vendo? Ângulo, tudo. Olha, essa aqui é 1, 2, 3, 4 faces de corte. Dá algumas especificações e aqui está a tabela. Ele testou em aço HRC, inox 850, inox, bronze, ferro fundido cinzento, ferro fundido laminar, alumínio. Tem um monte ainda. Ele testou até em MDF, só para você ter noção, essa fresa. Então, nessa tabela aqui, ó, tem a velocidade de corte e a velocidade de avanço. Ó. Tem os dois aqui para cada diâmetro do material. Ó. Chique demais, né? Então, você olha aqui e, de acordo com as especificações, você pode aplicar. Vamos a um exemplo! Deseja remover 1,25 milímetros de cada diâmetro do corpo abaixo, usando uma pastilha de metal duro. Quais as rotações que devem ser ajustadas no torno para realizar essa tarefa sem ultrapassar a velocidade de corte? E aí ele me deu que no torno eu tenho essas opções de RPM disponíveis e os dados da velocidade de corte, que é 90 metros por minuto, e a velocidade de avanço 0,2 milímetros por rotação. Ok? Aí, como que vamos calcular? Primeiro, a peça tem 2 diâmetros. Eu não posso usar
a mesma velocidade de corte, mesmo RPM aqui para o diâmetro grande e o mesmo RPM para o diâmetro pequenininho. O valor vai dar muito diferente, então eu tenho que calcular. A hora que eu for facear o diâmetro maior é 1 RPM, a hora que eu for facear o diâmetro menor é outro RPM. Então, eu tenho os dados aqui, 90 e 0,2. No caso, eu não uso o 0,2, porque ele me pediu o RPM. Você viu que deu até dados a mais aqui? Então, o RPM para o diâmetro maior é o quê? 90 vezes 318 dividido por 56. Dá quanto? 511. E para o diâmetro menor? 90 vezes 318 dividido pelo diâmetro, 18. Calculando isso daqui, dá 1.590. Guardo isso daqui e aí eu vou partir para a segunda fase. Eu parto para a segunda fase, que é comparar, certo? Na tabela, esse foi o resultado. 511 para o diâmetro maior, que é o Dzão, e 1.590 para o Dzinho, que é o diâmetro menor. E eu tenho o quê? Ah lá, não coloquei a tabela. Tem que voltar aqui. Ah, achei. Pulei aqui sem ver. Aí, ó, o RPM disponível. Deixa eu selecionar aqui, ó. Para o torno, ó, RPM 350, 470, 580, 610... 1460, 1890. Qual que eu seleciono no torno para esses RPMs aqui de cima, ó? 511 e 1590. Ah, Pro, joga para cima. 1580. Não, senhorita. Certo? Não, senhorito. Você vai fazer uma subtração. 511 menos 470, quanto que dá a diferença? E 511 menos 580, ou 580 menos 511, para dar um valor positivo, quanto que dá a diferença? A diferença, ela dá menor para o 470, ok? Então, acho que dá uma diferença de 40 RPMs, e aqui dá 70 RPMs. Então, você veja aqui, de um para o outro é bastante. Então, você sempre vai escolher o próximo valor. Nesse caso, o próximo valor mais perto é o 470. Está mais perto de 511. E o 1460 está mais perto do 1590. Ok? Do que 1890? Não, é 1460. Está mais perto do 1890. Ok? Por isso que eu seleciono 470 e 1460 para o diâmetro maior e para o diâmetro menor. Chique! Então, a resposta final, a seleção do RPM do torno é 470 e 1460. Chique! Simples assim! E aí, dependendo do seu torno, você sempre vai pegar o resultado e pegar a medida mais próxima, o RPM mais próximo para selecionar. Esse é o próximo exemplo que eu vou deixar para você estudar sozinho. Ver esse vídeo novamente e fazer o estudo aqui dele. E esse é um outro exemplo também. E agora, para finalizar este tópico, realize a atividade que está postada no Moodle, conforme a representação abaixo. O que eu tinha para falar é isso. Um beijo no coração e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!